No livro de Mateus, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Nós vamos ler do versículo 3 e 4. E depois nós vamos passar lá para o versículo 36. Amém, irmãos? Mateus, capítulo 26, versículo 3. Você pode ficar assentado. Aleluia. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Guarde bem esse versículo sobre esses homens, líderes dos religiosos e o sumo sacerdote. Versículo 4. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Versículo 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o seu rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, guarde-se contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 40. Então voltou aos seus discípulos e os encontraram. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não poderiam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer, Senhor, por esse exemplo, o exemplo que nos traz a tua palavra. E assim nós podemos, Senhor, ver a participação da igreja, no teu reino, a participação da igreja, Senhor, na obra, que o Espírito Santo de Deus, conforme já foi pedido, tenha plena liberdade de nos ensinar nesta manhã o que diz, Senhor, a tua palavra, qual o comportamento ideal para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, dentre esses versículos que nós lemos, nós encontramos ali um sacrifício. Nós encontramos ali alguém que foi abalado, estava sendo abalado, e a igreja estava ao seu lado. Quem era a igreja? Eram justamente os seus discípulos que haviam sido chamados, que haviam sido convidados pelo Senhor Jesus. Ora, mas não eram 12, 11 até, porque o Judas já não estava mais com eles. Não eram 11? Por que só levou então aqueles 3 discípulos? É justamente para que eles servissem de testemunhas. Nós somos testemunhas do poder de Deus. O que nós anunciamos lá fora, lá no mundo, é a graça daquilo que nós temos conhecido. A graça abundante do Senhor, que todos os dias permanecem fiéis à nossa vida. Você é alvo das bênçãos de Deus. A sua casa é alvo das bênçãos de Deus. Creia nisso, em o nome de Jesus. O Senhor, quando esteve na casa de Jairo, e ali ele curou, ressuscitou a filha de Jairo, ele também entrou num quarto e levou 3 discípulos. E quem era? Justamente esses 3: Pedro,
João e Tiago. Quando o Senhor esteve no Monte das Oliveiras, na transfiguração, quem estava? Os mesmos discípulos. Para que fossem o quê? Para que fossem testemunhas. E quando o Senhor também agora, lá no Getsêmani, que era um lugar, um horto, um lugar diferente, ali também estavam os 3 discípulos para serem testemunhas. Não havia ali um quarto discípulo. Porque foram eles mesmos que relatam aquilo que estava acontecendo ali com o Senhor Jesus. O Senhor depois nos chamou, vem cá, deixa eu contar para vocês o que aconteceu naquela noite. Embora sonolento que eles estavam, mas eles estavam sabendo o que estava acontecendo. Às vezes já aconteceu com você, às vezes nós estamos sonolentos, mas algo que nos incomoda, e o Espírito Santo de Deus, às vezes, ele nos incomoda. Porque ao final nós vamos estarmos falando justamente na participação da igreja, a participação através da oração principal. A participação principal. Eu não preciso ir lá no Japão, impor as mãos sobre o japonês. Se eu orar daqui, em nome de Jesus, ele vai ficar curado lá. Nós podemos orar aqui, e o francês vai ser liberto lá na França, lá em Paris. Em nome de Jesus. A oração é o que tem o maior alcance. Para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. E essa é uma participação fiel da igreja. E naquele momento, era o momento onde Jesus estava passando por uma situação bem delicada. Os irmãos estão bem lembrados. Quando o profeta Isaías, ele falando sobre o nascimento do menino. O menino nos nasceu. Opa, festa, é Natal. E o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Opa, vamos comemorar. Mas esse mesmo homem iria passar por momentos de angústia, momentos de dores, iria estar pagando um preço, para que hoje nós estivéssemos aqui, nesse dia, 23 de abril de 2023, para que pudéssemos estar desfrutando de uma verdade, poder cantar. Ora, se nós não fôssemos igreja, nós não teríamos condições de cantar, confiando em nosso Deus, não seremos abalados, se um preço não fosse pago, para que tivéssemos essa certeza. Hoje nós podemos dizer com toda certeza que confiando em nosso Deus, nós não seremos abalados. Porque um preço foi pago para isso. E prosseguindo com a mensagem, o primeiro item, o primeiro tópico, ele fala justamente sobre Jesus e a amarga expectativa de uma condenação injusta. E nós lemos nos versículos 3 e 4 e o 36 e o 37, que diz: naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejavam prender Jesus à traição e matá-lo. Prender Jesus à traição e matá-lo. Enquanto o Senhor Jesus estava lá com o seu povo, estava lá com os seus discípulos, estava com a sua igreja, estava vendo uma conspiração injusta com relação ao Senhor. Ou seja, já havia uma decisão, já estava decretado ali por eles matá-lo. E juntos planejavam prender Jesus à traição e matá-lo. E no versículo 36 diz que então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se.
entristecer-se e angustiar-se. Quando uma pessoa ela está entristecida, a sua mente fica difícil de raciocinar. E às vezes até as coisas estão acontecendo diante dela, diante dos seus olhos, mas ela não consegue ver, não consegue compreender, por causa do entristecimento. E ele também encontrava-se angustiado, incomodado por tudo aquilo que ele sabia que estava sendo tramado contra ele. Hoje, irmãos, nós temos essa facilidade, pelo conhecimento da palavra, saber que um preço foi pago, foi um preço alto. E o que nós fazemos justamente com isto? Aquilo que tem valor, o objeto que nós compramos e que tem mais valor, é o que nós guardamos, procuramos guardar e deixar muito bem guardado. E o bem mais precioso que nós temos aqui na terra é a nossa vida. Mas Jesus veio justamente e pagou um preço para quê? Para que tivéssemos vida e vida em abundância. É uma continuação dessa vida, dessa salvação que começa aqui na terra, mesmo estando no mundo, mas pertencendo a um reino, que é o reino dos céus. Esse preço já foi pago. E hoje nós temos essa certeza. Então, o Senhor Jesus, ele se encontrava no momento em que havia uma amarga expectativa de uma condenação injusta. E o que ele fez? Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Entristecido, angustiado. O Senhor Jesus ali começou a orar. E a sua oração, ela não poderia ser diferente do momento que ele estava passando. Não poderia ser diferente, porque poucas coisas nos poderão revoltar, tanto como quando ouvimos falar em alguém que foi condenado injustamente. Em todos esses julgamentos estão a mentira, o falso testemunho, a má-fé e outros vícios semelhantes. Há poucos dias mostrou na TV, não lembro mais qual o canal, qual o jornal, mas de um homem lá nos Estados Unidos que ficou 30 anos preso. 30 anos preso, aí até que o verdadeiro criminoso se apresentou e disse: olha, a pessoa que está lá, eu vim me entregar, vim confessar um crime que aconteceu há 30 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, e a pessoa que está lá é inocente. E começou-se todo aquele trâmite para apurar a realidade, a veracidade do que aquele homem estava dizendo, e chegaram mesmo a uma conclusão de que aquele homem era inocente, pagou e passou 30 anos na cadeia. Aí quando os repórteres, um batalhão de repórteres, colocado à frente da cadeia, e na saída foram entrevistar aquele homem, o homem olhou, abriu um sorriso desse tamanho, agradeceu a Deus e disse: começaram uma nova vida. Começaram uma nova vida. Ao invés dele dizer: não, eu vou me vingar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou processar o Estado, ele disse: começar uma nova vida. Esquecer o passado, o que é difícil, mas foi justamente o que ele disse. Então, poucas coisas nos poderão revoltar tanto quando ouvimos falar em alguém que foi condenado injustamente. Sabe lá o que é passar 30 anos dentro de uma cadeia e aquela pessoa saber: sou inocente, não fiz nada. E lá fora, um outro lá que cometeu também com a sua mente trazendo uma perturbação, talvez até mais angustiante do que aquele que estava preso. Por causa do sentimento, o sentimento de culpa. Agora nós vamos analisar quem era o culpado em toda essa situação que Jesus estava passando. Era ele? Não, não era. Por isso, a sua condenação foi uma condenação injusta. Quem era o culpado? Era nós. Por quê? Por causa do pecado.
E esse sacrifício, ele nos trouxe justamente a salvação, a purificação e a santificação. Esse sacrifício nos recolocou novamente em condições de sermos assim chamados filhos de Deus. E no segundo tópico, o momento em que Jesus estava limitado às suas fragilidades humanas. No versículo 38 e 39, veja o que diz. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Uma tristeza mortal. Imagine o que o Senhor Jesus está falando com relação a uma tristeza mortal. Mas ele está falando aquilo para as paredes, está falando aquilo ali para as árvores que se encontravam ali, ou para aqueles homens que estavam ali do seu lado. O Senhor estava dando ali uma demonstração de que ele, como homem Jesus, sujeito a todas as dores, angústias, tristezas, sofrimentos que todos nós passamos, todos nós temos. A dele era tão grande que ele trouxe uma tristeza, como ele diz, uma tristeza mortal, uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. A igreja, representando a igreja, estavam ali do seu lado. Tinham 3 representantes ali. Lembre-se de quando o Senhor disse para o Pedro, mediante aquela afirmativa de fé, o Senhor disse: Pedro, eu também te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo aquilo que ligar aqui na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. A oração, ainda que eles estivessem orando ali por uma hora, estivessem orando ali com o Senhor, não ia mudar aquela situação, porque tudo já havia sido profetizado, e certamente seria irreversível aquela situação. Contudo, a oração da igreja traz o fortalecimento, porque o homem Jesus, naquele momento, ele precisava daquela companhia, ele precisava da oração. Ele não foi orar à toa, não foi orar para cumprir um ritual, ele foi orar por causa da necessidade. Orar por causa da necessidade. E o que a igreja estava fazendo? A igreja estava dormindo. A igreja estava dormindo naquele momento, e um momento de muita responsabilidade. Eu continuo a dizer, irmãos, a igreja tem sido responsável por muitas decisões nesse mundo. As coisas não acontecem alheias à vontade de Deus. O que pode acontecer é, como diz a própria palavra, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso, a oração não pode ser atendida. A oração de fé, ela tem poder, sim. Ela tem poder, e a igreja, ela tem esse poder, tem essa autoridade. Jesus não iria chamar aqueles 3 discípulos se não houvesse necessidade. A igreja, ela caminha juntas com o Senhor. O Senhor instituiu a igreja para serem mediadores aqui na terra. Você é responsável pelos acontecimentos. Lembre-se que o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra. Sei lá, em João capítulo 8, versículo 12, o Senhor diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em treva, mas terá a luz da vida. Se você é um seguidor, você tem essa luz. Então o Senhor também diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E o que o mundo espera de nós? O mundo espera a nossa participação. Há muitos que estão à espera,
à espera de um milagre. É isso mesmo. Muitos não têm essa facilidade que você tem de estar sentado, olhar para o lado e ver alguém aí do seu lado, um abençoado, uma abençoada aí do seu lado. Muitos não têm essa oportunidade. Ora, irmãos, na época da pandemia, nós tínhamos uma live pela manhã, às terças e quintas-feiras, e muitos dos irmãos aqui é testemunhos de que quantas e quantas pessoas de fora. Tem um irmão lá de São Paulo, que a gente ainda se relaciona e tal, troca mensagens, e ele começou justamente naquela época, assistindo a oração. E teve uma outra vez, os irmãos são testemunhas, que uma pessoa passou das fronteiras, uma pessoa lá da França pediu oração. Depois uma outra pessoa lá dos Estados Unidos, eu até pensei que fosse o Tiago e a Camila, que foram diáconos aqui na igreja e moram lá nos Estados Unidos. E depois uma outra lá da Alemanha. Mas isso é por quê? Porque o mundo vive à espera de um milagre. Não é as notícias que chegam, as notícias são selecionadas, irmãos. São selecionadas. Os irmãos já teve a oportunidade de ver um ninho de passarinho, logo após, assim, alguns dias, depois que os filhotes nascem, e eles ficam esperando a comidinha chegar até para eles, porque eles não sabem voar, eles não têm condições de sobreviver se não tiverem uma ajuda. E quando a mãe chega, né, trazendo a comida, eles tudo com os biquinhos abertos, e ela vai colocando a comida no bico de cada um daqueles filhotes. O mundo, ele vive assim, tem muitos milhões, talvez bilhões de pessoas que estão nessa expectativa. E quando eles conseguem encontrar um canal, olha a importância das redes sociais, o alcance. E quando eles conseguem encontrar alguém que está orando, que está abençoando, eles dizem, é por aqui. É por aqui. É aqui que eu me encontro. Irmão, nós temos que conhecer essa importância de estarmos com o Senhor Jesus. O Senhor valorizou aqueles homens que estavam ali com Ele para naquele momento de angústia e o momento mais decisivo da sua vida. O momento mais decisivo, o Senhor levou a igreja, levou as suas testemunhas para estarem ali com eles. Talvez se eu estivesse lá, talvez se você estivesse lá, você também iria dormir, cansado, sobrecarregado de um dia, exausto. Mas se o Senhor te escolheu, você que está aqui nesta manhã, se o Senhor te escolheu, é porque Ele quer te abençoar. Ele quer que você faça parte, sim, daquilo que Ele tem feito por todo esse mundo. Em nome de Jesus, irmão. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, diante do Senhor, e dizer para Ele, eis-me aqui, Senhor, e faça-se conforme a Tua vontade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No Salmo de número, Salmos 8, e o versículo 3 e 4, por exemplo, essa expressão, filho do homem, significa simplesmente homem e serve para apontar a debilidade e a dependência humana diante de Deus. E no Salmo de número 8, e versículo 3 e 4, veja o que diz, né, o salmista com relação a essa questão sobre o ser humano, a dependência. Versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Então nós vemos que
há uma dependência. Nós dependemos integralmente do nosso Deus. Como homem, nós somos totalmente dependentes. Era justamente a situação que o Senhor Jesus estava vivendo, estava passando. A confiança, talvez, dos seus discípulos, de não vencerem aquele cansaço, não vencerem o sono, foi justamente por ele já ter visto Jesus ressuscitar os mortos, Jesus operar grandes milagres, curar enfermos, libertar cativos, oprimidos. Talvez aquilo tenha feito com que eles dissessem: não, ele dá conta do recado. Ele dá conta do recado. E não é assim que nós devemos pensar. Nós temos que pensar em que o Evangelho, ele nos induz a falarmos daquilo que nós somos testemunhas, ou seja, do poder de Deus e da sua graça. Jesus não vai voltar, por exemplo, para anunciar o Evangelho que ele mesmo já anunciou. Ele não vai voltar para morrer de novo. Mas isto cabe quem? A igreja. E a igreja somos nós. Porque nós somos as suas testemunhas. E naquele momento que Jesus estava passando por aquele momento difícil, era o Jesus homem. E eles não compreenderam. Era necessário que ele passasse por aquela situação, para que tivesse o quê? Tivesse uma validade. Porque se por um homem veio o pecado, não foi agradável aos olhos a cometer o pecado lá no paraíso, desobedecendo a Deus, também pelo homem também, era necessário também, que através de Jesus homem, e naquele momento era Jesus homem que iria passar por todo aquele momento de dores, de sofrimentos, de angústia, de ser injustiçado. Era ele, o Jesus homem, o Filho do homem. E no item de número 3, Jesus é abandonado por todos. Jesus é abandonado por todos. No versículo 40, versículos 40 e 41 diz: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não poderiam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiai e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Era importante que eles vissem tudo aquilo que Jesus estava passando. Porque ao final, eles iriam ver uma vitória. Mas para que houvesse uma vitória, era necessário uma peleja. Era necessário uma peleja. E naquele momento, Jesus encontrava-se só. Nós temos uma peleja que foi feita quando Jesus foi tentado. Foi tentado por Satanás. E aquele momento, aquela decisão não trouxe tristeza nem angústia para o Senhor. Ele apenas resistiu. E ele nos ensina a resistir. Mas aquela peleja ao qual ele estava passando era uma peleja mais difícil. Uma peleja difícil. Porque lá, quando ele estava sendo tentado, ao final, diz que os anjos vieram e o serviam. Ali, não. Ali ele estava contando, era com a igreja. Estava contando com a igreja. E Deus está contando que a igreja hoje, nos dias de hoje, seja justamente um instrumento que Ele possa usar para a salvação do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso todo mundo sabe, que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todos que nele crescem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas é necessário que alguém fale. É necessário que alguém anuncie. É necessário que alguém ore. É necessário que a sua fé ela possa romper as fronteiras e chegar a quem de direito.
Às vezes nós oramos, estamos orando aqui, nesse exato momento está sendo abençoado outras pessoas que nós nem conhecemos, como também já fomos beneficiados. E às vezes eu já vi pessoas dando testemunho e dizer assim, e do nada aconteceu isto. Quando a pessoa falou isto e do nada aconteceu, eu já disse, olha, já estragou o testemunho. No mundo não acontece nada que não seja uma resposta às nossas orações. Se nós deixarmos de orar, deixar passar as coisas vão acontecer aí naturalmente. Mas quando nós oramos, entra o sobrenatural do poder de Deus. E isso é preciso ter essa compreensão em o nome de Jesus. Nós não queremos satisfazer o nosso ego. Até porque o reino de Deus, ele jamais será algo de promoção para qualquer pessoa, mas sim algo que vise justamente conhecer o poder e a autoridade de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se nós não conhecemos o poder de Deus, como nós vamos conhecer, como nós vamos anunciar a Jesus? Nós vamos orar com qual a fé? Pois se o Senhor diz que, sendo do tamanho de um grão de mostarda, já é o bastante. Mas se nós não tivermos o conhecimento, qual será a nossa fé? O desfecho de uma vida cristã, ela é vitoriosa. Não importa as situações, os caminhos difíceis que iremos passar. No mundo tereis aflições, contudo tenha bom ânimo, disse o Senhor Jesus, porque eu venci. E Ele venceu mesmo. E nós temos por obrigação de vencermos, em nome de Jesus. A igreja, ela é forte, ela é poderosa, quando ela se mantém na fé e na esperança naquele que é o seu Salvador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 40 diz que, então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ela sempre será fraca. E a visão do cálice, e a decisão irreversível. Que cálice é este? Que cálice é esse? É o quarto e último tópico. A visão do cálice e a decisão irreversível. Que cálice é esse? O Senhor estava falando sobre um cálice. O Senhor estava falando sobre um cálice, sobre uma taça. Taça é algo que alguém bebe, né? Alguma bebida. E ele estava se referindo justamente a este cálice. Só que não era um cálice igual aquele ao qual, quando da sua última ceia, partiu o pão e deu aos seus discípulos, né? E de igual modo ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice. Não era aquele cálice. Era um outro cálice. Um cálice muito amargo. Um cálice muito amargo. Que com certeza ninguém gostaria de provar daquele cálice e ninguém teria a coragem. Qualquer um iria desistir ali naquele momento. Mas por que Jesus? Porque Jesus pede ao Pai então para que passe dele aquele cálice, porque o homem seria incapaz de suportar aquela situação. O homem jamais conseguiria aceitar aquela situação, porque não era para ele. E no versículo 42 diz, e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue
nas mãos de pecadores. Tudo isto o trazia uma angústia. Sendo ele um Deus que se fez homem, sendo entregue nas mãos de pecadores. E afinal, o que havia naquela taça? O que havia naquele cálice? O cálice havia o pecado. De quem? De Jesus? Não. Jesus não tinha pecado. O nosso pecado. O que havia naquele cálice? Havia o pecado que separa as pessoas de Deus e leva à morte. Havia também dor e sofrimento naquele cálice. Um cálice totalmente indigesto para uma pessoa que já estava sabendo o que iria acontecer. Eu lembro que uma vez o ator, já falecido, compositor, poeta, Mário Lagos, ele disse uma frase, que eu guardei aquela frase quando ele falou: por acaso dorme o condenado na véspera da sua execução? E tudo isso estava se passando, tudo isso estava dentro daquele cálice. Jesus estava vendo tudo isso. Jesus estava vendo tudo isto. Será que se a igreja estivesse ali orando, será que os discípulos que estavam ali estivessem ali orando, eles também não iam ver essa situação? As coisas podem estar passando, irmãos, na nossa frente, e nós, por estarmos despercebidos e sonolentos por causa das adversidades desse mundo, nós não conseguimos ver, não conseguimos alcançar. Por isso nós precisamos estarmos atentos, porque o Senhor disse: a carne é fraca, mas o Espírito é forte, e é o Espírito justamente que recebe esse discernimento através do Espírito Santo de Deus, para que possamos orar, para que possamos interceder. Será que alguém estava orando pelo colégio, pela creche que foi atacada na semana passada? Será que alguém estava orando pelo colégio que na semana retrasada foi passado e foi morta a professora? Será que alguém lembrou disso? Não, porque eu oro por causa do meu problema, né? Eu oro para a minha família, eu oro pelo meu emprego, eu oro pelo o meu e o dos meus. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, tudo está na terceira pessoa do plural. Nós não vivemos sozinhos. Essa comunhão que nós temos aqui, ela não pode acabar porque nós chegamos lá no trabalho. Não, ele não é da minha igreja, não é da minha congregação. Então não tenho muita comunhão com eles. Eu não posso abençoá-lo. É sua obrigação abençoá-lo, sim. Orar por você e por todos aqueles que estão ali ao seu lado, em o nome de Jesus. Você, quando está dentro de um avião, você ora só por você? Eu não. Eu oro por mim, oro por todos. Se tiver algum pecador, eu digo: Senhor, perdoa também o pecado do outro lado, porque se o avião caiu, eu estou junto também. Então, que o Senhor me abençoe e abençoe também perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Será que só nessas horas ou em todos os momentos? Irmãos, o momento de orar não é depois do acontecimento, é antes. Em o nome de Jesus. Quando as torres gêmeas foram derrubadas lá nos Estados Unidos, aí alguém perguntou: ora, onde está Deus? Onde estava Deus quando as torres gêmeas foram derrubadas? Aí Deus chamou a filha do Billy Graham e disse assim: você vai dar a resposta. Diz para eles lá: vocês não me querem mais no trabalho. Vocês me tiraram, me expulsaram das escolas. Vocês proibiram as orações dentro das escolas e dentro dos locais de trabalho. Vocês me proibiram, o meu nome ficou lá
em quarto e último lugar, de acordo com a necessidade de cada um. E agora, como vocês podem dizer? Vamos dizer, onde estava Deus quando derrubaram as torres gêmeas? Será que não faltou oração? Não está faltando oração? Irmãos, apesar de todo aquilo que foi profetizado, a nossa salvação esteve em xeque naquele momento ali, que o Senhor Jesus chegou a dizer: se possível, passa de mim este cálice. Ia dar para quem? Para Pedro? Pedro estava dormindo. Ia passar para quem? Para João? Estava dormindo. Ia passar para quem? Para o Tiago? Estava dormindo. Então não ia haver salvação. E Jesus iria sair dali envergonhado, cabisbaixo. Olha, irmãos, nós temos que estar lembrando de tudo isso. Porém, essa responsabilidade é uma responsabilidade dividida hoje com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos, ele nos ensina justamente isso. É o segmento. E esses atos, os atos da igreja, eles só vão fechar quando Jesus vier para buscar a sua igreja. E será cobrado, será perguntado. Assim como cobraram lá onde estava Deus quando as torres foram derrubadas, Deus também vai nos cobrar. Onde você estava quando aconteceu isto? E não será também que outras pessoas já pensaram nisso, já não estão cobrando, dizendo: ora, onde estavam a igreja? Onde estavam os crentes? Onde estavam os católicos quando aconteceu o problema lá na creche, lá na escola? Cadê o pessoal que oram? Com certeza. É preciso estarmos vigilantes, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte, e nós vencemos através do Espírito. Glória a Deus. Então, o que havia dentro daquele cálice? Havia dor, sofrimento e o pecado. Contudo, lembra que eu falei com os irmãos? Guarde-se contudo. Contudo, disse o Senhor: não a minha, seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Porque a vontade do Senhor, Deus nosso Pai, é soberana. Deus poderia ter dizer: tudo bem, eu vou te livrar dessa situação, e ainda assim a minha vontade vai ser feita, vai ser feita. Mas era necessário que se cumprisse as Escrituras. Cumprisse as Escrituras. Não pense você que nós estamos aqui, irmãos, apenas porque eu tenho uma admiração pela igreja de Nova Vida, no bairro de Santa Catarina. Você está aqui pela vontade de Deus, em nome de Jesus. Você está aqui porque uma luta aconteceu nesta manhã para que você chegasse aqui neste lugar. O inimigo não é tão bonzinho assim e tal. Eu te ajudo a se vestir e tal, te ajudo e tal. A condução, vai pegar Uber, vai sair, vai tirar o carro da garagem. Eu te ajudo, não. Pelo contrário, vai colocar empecilhos. Você está aqui porque está se cumprindo. Porque está se cumprindo o que está na palavra de Deus. O Senhor diz: vinde a mim. E nós estamos aqui: Senhor, eis-nos aqui, faça-se conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Contudo, também havia o perdão. Um perdão capaz de perdoar até os nossos agressores. Até os nossos agressores. Mas perdoar os nossos agressores, isto é difícil. Isto é difícil, é a coisa mais difícil. Perdoar aqueles que nos agridem, aqueles que usam de violência contra nós. Mas o Senhor Jesus ali estava, justamente para perdoá-los. Em nome de Jesus. No livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 12, Isaías 53. Isso. Isaías 53, versículo 1 ao 12. O que havia dentro daquele cálice? Vamos por partes. Aquele mesmo que escreveu sobre um menino que nasceu e nos trouxe essa felicidade,
é Natal, as lojas adoram, porque elas vendem, é porque elas vendem mais. E há realmente uma comunhão, troca de presentes e tal. Mas ele também escreve o que a ele foi revelado. Ele diz: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele já estava falando justamente sobre aqueles dias, aquilo que Jesus estava vendo ali na taça. Jesus já estava vendo, ele sendo preso, castigado, uma coroa de espinho. Olha, irmãos, lá em Araruama, na casa que nós temos lá em Araruama, tinha um espinheiro, né, uma espécie de uma trepadeira, um espinheiro, cada espinho era desse tamanho. Eu pesquisei, foi justamente dessa tal que aparentemente, né, pode ter sido. Eu não posso confiar no que foi dito, mas eram uns espinhos desse tamanho. E eu espetei o meu dedo naquele espinho. E aquele espinho, ele tinha um veneno, que o meu dedo ficou quase que da grossura desse microfone, de inchado. Aí vocês imaginem, uma coroa que foi feita, trançada, e delicadamente foi colocada na cabeça de Jesus, que ainda fizeram assim, para que ela não caísse, né? Aqueles espinhos rasgaram a sua pele, furaram até chegar ao crânio. Imagine como estava deformado o rosto do Senhor Jesus. Então, é o que diz o profeta Isaías, né, que não havia algo que desejasse, porque não havia beleza. E no versículo 3 diz que ele foi desprezado, Isaías 53, versículo 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Tudo isso o Senhor viu ali dentro daquela taça. Os discípulos viram? Não, porque estavam dormindo. Se eles estivessem em oração, certamente em espírito eles iriam viver aquela mesma situação. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas fomos curados. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos imaginar aquela situação. Vamos imaginar aquele preço, para que possamos valorizar. Para que possamos valorizar. Ninguém guarda uma joia, né? Uma joia, um colar, né, de alto valor. Ninguém vai guardar aquilo na varanda, mas vai colocar num lugar bem guardado, bem reservado. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tudo isso estava sobre ele, estava sobre os seus ombros. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes?
pois ele foi eliminado da terra. Ele foi eliminado da terra, dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Quem é o povo de Deus? Quem é o povo do Senhor? Se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu dos céus olharei e sararei a sua terra. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O meu povo é o que está sendo dito ali. E esse povo de Deus, ele foi beneficiado justamente por isso. Versículo 9: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Versículo 10: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Versículo 12: por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu por quem? Pelos transgressores. Louvado seja o nome do Senhor. Isto era o que havia dentro daquela taça. Havia toda essa angústia, todo esse passar. Tudo isso se passou diante dos olhos do Senhor. E ele imaginando, eu não pequei, não fiz nada de errado, e vou ter que passar por esta situação. Vou ter que ser, tudo bem que eu fui escolhido, mas vou ter que passar por esse momento de dificuldade. Olha, irmãos, que a graça do Senhor a cada dia, ela se estenda em nós, para que possamos ser menos, nos sentimos menor, diante da graça tão maravilhosa do Senhor, e nos submetermos a Ele, e confiar nas suas promessas, e sermos aquilo que Deus quer para cada um de nós, em o nome de Jesus. Glória a Deus. E para concluirmos, o pecado era como um abismo. Já é um fato, já para refletirmos essa conclusão. O pecado era como um abismo entre o homem e Deus. E somente Jesus estava capacitado para perdoar quem? Os pecadores. Para me perdoar, para te perdoar. E para perdoar os pecadores e reconduzi-los à vida eterna. E Deus apresentou a solução no sacrifício de Jesus Cristo. Tudo isso mexeu com o passado e o futuro, visto que o presente é a experiência atual, bastando-nos aceitar o que Cristo já fez. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é o que nos basta. Aceitar o que Cristo já fez. Ninguém vai fazer melhor. Ninguém vai fazer melhor. Porque aquele sacrifício, aquela situação de angústia, ela foi vencida justamente contudo, seja feito a tua vontade. A vontade de Jesus homem, não era que desse sequência mais aquele sofrimento. Estancava-se por ali. Mas ele sabia que o que viria seria ainda pior. Mas a vontade de Deus foi satisfeita em o nome de Jesus. Então, irmãos, para refletir, gostaria que você levasse isso para refletir. Refletisse a esses quatro itens para refletir.
A vontade de Deus será realizada pelo homem, não só na formação de um conceito, mas principalmente na realização de sua obra. É isso mesmo. Não pode ser apenas uma ideologia. É preciso que seja concreto. É preciso que as nossas palavras sejam justamente aquilo que nós estamos praticando em o nome de Jesus. O segundo item para refletir: nem sempre a vontade de Deus nos agrada, mas será sempre para o nosso bem. Embora ela possa não nos agradar, mas é para o nosso bem. O Senhor conhece e sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele tem essa autoridade justamente para ver o amanhã. O Senhor Jesus, quando Ele viu o amanhã, Ele observou que seria tenebroso tudo aquilo que ele iria passar. O terceiro item: contudo, né, que está entre aspas, o contudo veio da alma e foi decisivo naquele momento para Jesus. Não se esqueça que cada um de que é responsável por suas iniciativas e decisões. Quarto item para refletirmos: muito embora, às vezes, o caminho certo é o mais difícil, mas se Deus lhe está chamando, obedeça. Obedeça à vontade de Deus. Obedeça à vontade.